Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado O Suprimento Invisível. Num trecho desse livro, mestre, o Joel Goldsmith fala o seguinte: conhecer frases verdadeiras sobre Deus e conhecer o próprio Deus são coisas muito diferentes. Mestre, como podemos conhecer Deus? Ô Gilson, essa é uma pergunta, repare a sua pergunta, é uma pergunta maravilhosa. Agora, será que estamos prontos para uma resposta direta, bem clara, real para essa pergunta? Aqui você tem a foto de Ramana Maharshi. Nessa proximidade com o meu mestre, o meu professor, ocorreu esta revelação. Um dia perguntaram para ele: mestre, como conhecer Deus? A resposta foi bem direta. A resposta de Ramana Maharshi foi: conhecer Deus é ser Deus. Então repare, Gilson, essa é a resposta. Você não pode conhecer Deus. Não há como você ter uma aproximação de Deus, porque não existe esse você e ele. A realidade da vida é a vida que é Deus. Só há Deus. Essa é a realidade. Esse você, esse sentido de ser alguém para conhecer alguma coisa é uma ilusão. Nos falta, Gilson, a ciência da verdade de que só há Deus. Porque há uma confusão psicológica, há uma desordem interna de movimento de pensamentos dentro de cada um de nós, criando essa ilusória sensação, sustentando essa ilusória sensação de uma identidade presente, separada e à parte de Deus. E fazendo perguntas de como alcançar a verdade, como alcançar a liberdade, como alcançar a felicidade, como encontrar Deus, como conhecer Deus. Esse sentido de identidade presente em nós é um sentido presente em razão de pensamento, sentimento, sensação e percepção de fundo de condicionamento psicológico. Isso é algo presente em razão de um modelo de ser, algo criado e sustentado por esse pensar, sentir e perceber. Isso é algo que está presente, Gilson, porque nos falta a visão da realidade, daquilo que verdadeiramente nós somos. Isso é algo possível nesta vida. Veja, o que nós chamamos de vida, que acabei de colocar aqui como nesta vida, isso é algo que consiste de um sonho acontecendo. Para esse sentido desse eu ilusório, que se vê separado da real vida, que é Deus. O fim desta particular vida, que é a vida do eu, é o fim deste sonho. Aqui nesta vida, ou nesta existência, tomar ciência da real vida e, por fim, a essa particular vida é a única coisa que importa. É apenas nesse sentido que nós usamos aqui a expressão
iluminação ou despertar, despertar da consciência ou iluminação espiritual. É no sentido desta verdade se revelando, desta verdade do seu ser. Então, a pergunta como conhecer Deus requer a revelação de Deus. É Deus se revelando nele, por ele e para ele, aqui e agora. Talvez você pergunte, então, o que fazer nesta direção? Precisamos de um trabalho. Algo de fato se faz necessário. Veja, não será o trabalho que será o fator determinante, mas esse trabalho é parte do próprio movimento desta graça divina, para que esse corpo e mente passe por uma transformação. Veja, Gilson, nós precisamos de uma mudança nesse corpo e nessa mente. Nós temos falado muito disso também no canal. Essa mudança é o florescer desta presença divina, algo que está presente em cada um de nós, mas que não floresceu ainda. Porque a condição psicológica em que nós nos encontramos é de completa insciência do próprio movimento, desta egóica consciência, desta consciência do eu. O florescer desse natural estado divino. Há diversos nomes para esse florescer. É o despertar espiritual, é a iluminação espiritual, é o despertar da Kundalini. E aqui a expressão Kundalini, é importante que se diga. Isso aqui também para você. Há muita fantasia a respeito desta e em torno desta expressão Kundalini. Não é no sentido em que a maioria das pessoas usam essa expressão aí fora, que nós usamos essa expressão aqui. Segundo o próprio Ramana Maharshi, a palavra Kundalini é uma outra palavra para Deus. Ele dizia o ser, a consciência, e aqui ele se refere a essa real consciência, como temos falado muito aqui no canal. Ser, consciência, Deus e Kundalini. Ele dizia, são palavras diferentes, apontando para a mesma realidade. Então, esse florescer do seu natural estado requer uma mudança nesse corpo e nessa mente. E é quando esse florescer acontece que essa revelação de Deus se mostra. Portanto, Gilson, conhecer Deus é a realidade de Deus em expressão. Quando há um completo esvaziamento de todo esse conteúdo, que é o conteúdo ilusório, quando há um completo esvaziamento de todo esse conteúdo, que é o conteúdo que dá formação a essa ego-identidade, a continuidade de uma entidade presente nesta ilusão de tempo, nesta noção psicológica de movimento no espaço. Reparem que coisa interessante temos aqui. Nós temos o tempo cronológico, que é o tempo que a gente vê determinando os dias, os meses, os anos. É o tempo que acompanhamos pelo relógio. Esse é o tempo cronológico. E temos o espaço entre um objeto e outro, nós temos um espaço. Então, neste sonho de mundo, de vida, onde está esta vida divina, temos a presença desse tempo cronológico e desse espaço físico, onde todo esse fenômeno de sonho, de mundo divino acontece. Mas fora esse tempo psicológico e desse espaço físico, nós temos um espaço criado pelo sentido do ego,
e temos um tempo criado pelo sentido do ego. Veja como nós temos que estudar isso, compreender isso em nós mesmos, para termos esta ciência da revelação de Deus. Esse tempo psicológico é um tempo que o pensamento tem construído. A noção de que você é alguém que veio do passado, está vivendo esse momento e caminhando para o futuro, repare, esse é um exemplo de um tempo que é o pensamento que está construindo. Porque não existe tal coisa como o passado, do ponto de vista psicológico. Nem o presente, nem o futuro. Passado, presente, futuro, para esse mim, para esse eu, para essa pessoa, é uma ilusão. Porque esta pessoa, este eu, este mim, é só um conjunto de pensamentos. Então, são os pensamentos que criam a ilusão de uma identidade presente, que é o eu. E essa noção de um tempo aonde esse eu está vivendo. Quando você usa a expressão eu fui, eu sou e eu serei, você está lidando com esse tempo psicológico? A noção de ter existido, está existindo e de que existirá como alguém é uma ilusão, criado por esse tempo psicológico. E esse tempo psicológico é uma sustentação do modelo do pensamento. Assim, o pensamento cria o tempo psicológico. É ele que nos fala do passado, é ele que nos fala do presente e é ele que nos fala do futuro. O futuro ele imagina. O passado ele também traz para esse momento com base numa afirmação de memória, que agora, aqui nesse momento, também é só uma crença, uma imaginação. Não há verdade aqui, nesse instante, para o passado, a não ser a imaginação. Como não há verdade aqui e agora para o futuro, a não ser a imaginação. Tudo isso são construções, Gilson, do pensamento. Nesse tempo psicológico que precisa desaparecer para que a vida se revele aqui e agora, sem essa ilusão do eu, que precisa desse tempo para se manter vivo. Esse eu é o ego. E ele cria um espaço, um ilusório espaço, entre esse que observa e aquilo que está sendo observado. Entre esse que sente alguma coisa e aquilo que está sendo sentido. Entre esse que pensa e o pensamento. Há um intervalo, há um espaço, também criado pelo pensamento, e, portanto, criado por esta ego-identidade. Aqui estamos trabalhando com você o fim dessa ilusão, dessa noção de tempo e espaço firmado por esta ego-identidade. Essa questão do espaço é algo interessante, a gente não tem como aprofundar mais isso aqui. Mas o espaço é esse intervalo entre o centro e a periferia. Entre o observador e aquilo que ele está observando. Ele cria um espaço que não existe, porque esse centro é essa periferia. Esse observador é a própria coisa observada. Então, o espaço é uma ilusão. O pensador é o pensamento. Então, não existe tal coisa como esse espaço. Nós temos trabalhado isso no canal, temos diversos vídeos aprofundando essa questão da ilusão desse tempo psicológico, onde se firma esta ilusória identidade. E colocando para você a ilusão desse tempo, onde o ego se move. Então, o próprio movimento do ego nesse tempo, passado, presente, futuro, requer
o espaço que ele forma, requer o tempo que ele cria. Então, como conhecer Deus indo além dessa ilusão, desse sentido de um eu presente, que se vê à parte e separado da vida, se vê como alguém na experiência do viver? Ô Gilson, um trabalho se faz necessário nessa vida para esta realização. Então, o trabalho acontece e, em razão desta misteriosa presença divina, que é a graça, algo se revela. É pela graça divina que hoje estamos compartilhando com você desta realidade de Deus. Veja, é Deus que se revela, é Deus que se mostra, é Deus que se apresenta. Um convite da graça para esse trabalho é a própria graça trabalhando com você para esta realização. Não é o seu trabalho que realiza isso, é o próprio trabalho da graça em você acontecendo que torna isso possível. Deus se revelando, terminando com essa ilusão desse tempo psicológico, onde existe a ideia ilusória de alcançar Deus, de chegar a Deus, de realizar Deus no futuro. Não há futuro, assim como não há passado. A realidade está agora aqui. E o trabalho acontece nesse instante, para esta revelação nesse momento, daquilo que está fora do tempo. Fora desse tempo, nesse sonho de existência material, onde temos esse espaço físico e esse tempo cronológico, e fora desse tempo psicológico e desse espaço também criado pelo pensamento, para manter a continuidade dele. Então, quando isso termina, a realidade de Deus está presente. O detalhe é que esse trabalho é agora, e o fim para isso tudo também é agora. Aqui estamos propondo para você uma aproximação nova a respeito de tudo isso. Precisamos descartar tudo aquilo que recebemos como formação de crenças, de conceitos, de ideias a respeito da verdade divina. Porque não é pelo conhecimento teórico, conceitual ou livresco que isso ocorre, que isso acontece. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal. Ele faz o seguinte comentário e pergunta: tenho uma dúvida sobre a frase "eu e o Pai somos um". Quem é esse eu? Muito obrigado. Então repare, Gilson, a expressão eu e o Pai somos um. Quem é esse eu? Note, mais uma vez aqui, estamos diante de palavras. É aqui que nós temos que dar passos bem lentos e cautelosos, porque estamos pisando em um terreno perigoso. Veja, é isso mesmo, o terreno das ideias, o terreno das palavras, das teorias, das crenças, é um terreno perigoso. É como pisar em areia movediça. Se você pisar num terreno de areia movediça, você pode afundar e até perder a vida ali, porque é um terreno perigoso. Aqui as ideias, os conceitos, as crenças, as palavras não significam nada. Podemos ficar presos nessas palavras, presos nessa areia, e podemos ser sufocados por estas palavras. Nós precisamos descobrir, Gilson, a verdade daquilo que somos. E isso não está dentro das palavras.
Nós precisamos de um contato direto com a realidade daquilo que nós somos. Ou intelectualmente ficaremos teorizando a respeito deste assunto. Quando você pergunta o que é esse eu? Ou o que Jesus quis dizer com essa expressão? Aqui nós precisamos tomar ciência da realidade de uma forma direta. Não se trata de fazer interpretações ou manter explicações verbais ou de palavras para explicar outras palavras. Eu vejo as pessoas, Gilson, presas, literalmente presas às palavras, a conceitos, a ideias, a crenças. Nós precisamos ir além da mente, portanto, além dos pensamentos, além das palavras. É só quando diretamente a ciência da revelação está presente. Então, uma explicação teórica, verbal, conceitual, em geral, a maioria das pessoas se contentam com isso. Até que chega um momento em que elas percebem que não adianta mais viver de conceitos, de teorias, de ideias, de crenças. A nossa urgente necessidade é de tomada de ciência da realidade, diretamente. Algo que se torna possível quando você descobre como se aproximar desse aprender sobre si mesmo. O que é olhar para esse movimento do próprio eu e ir além dele. Não há palavras, conceitos ou teorias que possam nos ajudar nisso. Nós precisamos diretamente descobrir o que é aprender a tomar ciência dessas reações, abandonando a ilusão da separação entre esse eu e o não eu, entre esse observador e aquilo que ele observa, entre esse pensamento que surge e esse pensador que aparece, entre esse sentimento e esse mim, esse eu, esse envolvido no sentimento. Assim, tomar ciência de si próprio é estudar a si mesmo. Então, sim, podemos ter uma resposta direta para a realidade daquilo que está fora da própria expressão ou palavra eu. Há algo, sim, além de tudo isso, mas é indescritível. Está além das palavras. Está além dos pensamentos. Mestre, nós temos uma outra pergunta aqui de um inscrito no canal. A pergunta é o seguinte: Mestre, sempre estudei as Escrituras para me aproximar de Deus, mas agora estou em dúvida. Devo estudar ou não? Então, Gilson, aqui temos mais uma outra pergunta, mas reparem como ela se liga àquela primeira. Nós precisamos, Gilson, tomar ciência daquilo que somos, compreender a nós mesmos. Nós podemos intelectualmente, verbalmente, através de estudos, nós podemos adquirir uma grande capacidade de explicar as Escrituras, de entender as palavras ali, de ensinar os outros, de ter um grande entendimento teórico disso. E, no entanto, isso não irá alterar absolutamente nada no que diz respeito a um contato direto com esta realidade. Porque o intelecto, por mais bem aprimorado que ele seja, ou capaz, por maior que seja a sua capacidade, é algo dentro de uma limitação. A verdade, Gilson, ela não se revela a nível intelectual. Ela é algo vivencial. A nível intelectual, Gilson, nós podemos ter uma grande compreensão das coisas. Mas esta compreensão a nível intelectual não é real compreensão. A verdade da compreensão é vivencial, ela é direta. Só então ela é real. Então nós precisamos estudar, sim, mas não os livros, mas estudar a nós mesmos. Tomar ciência da inveja aqui, do medo aqui, do conflito que os desejos causam aqui, da ambição, do ciúme, da raiva,
de como o movimento do pensamento funciona aqui, produzindo esses e diversos outros estados internos de sofrimento, de contradição, de conflito, de problemas diversos, tomar ciência de suas reações, ir além desse sentido do eu, do ego, nesse instante, aqui. Isso requer esse estudar a si mesmo, tomar ciência de como você funciona. A verdade divina é a realidade do seu ser. O intelecto não alcança isso. Essa tomada de ciência do próprio movimento do eu, do ego, dessa ilusória identidade, pelo autoconhecimento, se tem uma visão clara, e pela ciência da revelação da meditação, essa realidade do seu ser se mostra, e esse sentido de ego-identidade se desfaz. Mas eu quero colocar isso aqui de novo para você. Nós podemos ler muito e durante muito tempo e conhecer intelectualmente tudo isso, a ponto até de ensinar para outros a teoria, conceito, as palavras. Mas isso não irá alterar absolutamente nada, porque isso fica a nível intelectual. Nós precisamos tomar ciência da realidade. A ciência da realidade é a compreensão. Eu tenho ilustrado isso sempre assim. É como ter a receita do bolo e saber tudo o que nós precisamos para fazer aquele bolo. Porque já está tudo aqui na receita. O passo a passo. Enquanto você tem a receita, tem alguém comendo o bolo. Então, ou você se envolve com a receita, ou você come o bolo. A realidade do seu ser é comer o bolo. No intelecto, no máximo, tudo que você pode fazer é ler receitas. E intelectualmente tentar, através das palavras, compreender como se faz o bolo. Há uma forma de termos acesso direto a esse bolo. O detalhe é que esse bolo não é alguém que faz. Ele já está pronto. E nenhuma receita pode lhe dar de verdade o passo a passo para esse tipo de bolo do qual estamos falando, que é a realidade do seu ser que está aqui e agora. Pronto. Mestre, gratidão, já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está assistindo o vídeo até o final, se tu tem o desejo real, sincero, em se aproximar de Deus, em conhecer a Deus, em compreender o que está além das palavras, além dos pensamentos, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. Um mestre, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar espiritual ou iluminação espiritual. E nesses encontros satsangs, que é o nome do encontro, que são encontros online, tem encontros também presenciais e inclusive retiros, nesses encontros o mestre, além de responder nossas perguntas, ele compartilha essa presença, esse estado desperto de consciência, e nesse compartilhar de presença, a gente acaba conseguindo entrar na carona desse silêncio do mestre, dessa graça do mestre. E isso nos ajuda demais nessa compreensão de si mesmo, nessa vivência do que está além das palavras. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se não for inscrito ainda no canal, já se inscreve e a gente se vê no próximo videocast. Gratidão, mestre. Estamos lidando com um princípio que o Joel chama de erro. Aqui eu chamo de o princípio ilusório da separação, de que há algo fora do lugar, de que há algo errado, de que existe algo para ser corrigido.